Olá, tudo bom com vocês? Estamos quase finalizando os nossos estudos. Vamos aqui para essa parte 2 desse tema 16, que está no eixo temático 5, Direito do Trabalho, para essa prova da CNU. Então, a gente vai tratar nessa aula de organização sindical, conceito de categoria, categoria diferenciada, negociação coletiva no direito do trabalho e instrumentos coletivos de trabalho. Beleza? Mas antes já sabe, dê um like, curte, comenta e me ajude a continuar te ajudando. Então vamos lá, começando com a organização sindical. Pessoal, a organização sindical no Brasil está regulamentada nos artigos 511 até o artigo 510 da CLT. Ela é estruturada em três níveis: sindicatos, federações e confederações. O sindicato representa uma categoria profissional ou econômica em uma base territorial que pode abranger um ou mais municípios. A federação é formada por pelo menos 5 sindicatos da mesma categoria e abrangência regional. A confederação é composta por no mínimo 3 federações de uma mesma categoria com atuação nacional. Os sindicatos têm várias funções, incluindo a representação dos interesses coletivos e individuais dos trabalhadores ou empregadores, a negociação de convenções de acordos coletivos, a participação em processos de dissídio coletivos e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos da categoria. Vamos ver os conceitos da categoria, né? A CLT define a categoria profissional como a união de todos os trabalhadores, que, em virtude de similitude de condições de vida oriundas da profissão ou trabalho em comum, tenham interesses de classe em relação a determinada atividade econômica ou profissional. E tem ali a categoria diferenciada, conforme o artigo 511, parágrafo 3º da CLT. Diz que a categoria diferenciada é aquela que, pela singularidade dos interesses profissionais em virtude da condição de vida especial ou em razão de estatuto profissional peculiar, não se identifica com a atividade preponderante da empresa. Exemplos de categorias diferenciadas são os bancários, os jornalistas e os advogados, que têm regulamentações específicas, independentes da atividade principal da empresa que trabalha. Sobre a negociação, né, a negociação coletiva no direito do trabalho. Esse é o tema mais longo dessa nossa aula e vamos prestar atenção nele, que depois vem uma questãozinha. A negociação coletiva está regulamentada dos artigos 611 até o 625 da CLT. Ela ocorre entre sindicatos representativos dos trabalhadores e empregadores para estabelecer condições de trabalho como salários, jornadas, benefícios e etc. Existe a Convenção Coletiva de Trabalho, que é o CCT, que é o acordo entre os sindicatos de trabalhadores e empregadores. E o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT, que é o acordo entre o sindicato de trabalhadores e uma ou mais empresas, que é aquele acordo direto. O artigo 616 da CLT, ele estabelece o dever de negociação, isso é, todos têm o dever de se sentar à mesa para dispor sobre as condições de trabalho. Porém, ninguém é obrigado a assinar acordo coletivo ou negociação coletiva. Tal medida visa assegurar que seja possível acessar a greve e ou ao dissídio coletivo. Sobre as negociações também, pessoal, o artigo 614 trata dos prazos dos acordos. Então, o próprio artigo fala sobre o depósito e registro, né? Que o sindicato ou empresa devem depositar a convenção ou acordo no Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais em até 8 dias após a sua assinatura. No parágrafo primeiro, fala sobre a entrada em vigor. Então, convenções e acordos entram em vigor 3 dias após esse prazo, essa data que foi depositada. E o segundo fala da divulgação, que cópias devem ser afixadas nas sedes sindicais e estabelecimentos das empresas em até 5 dias após o depósito. E o terceiro parágrafo vai tratar da duração. Então, a duração máxima de convenções ou acordos é de 2 anos,
sem ultratividade. Que é ultratividade, pessoal? A ultratividade é a continuidade dos efeitos de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho após o término da sua vigência até que uma nova convenção ou acordo seja firmado. Ou seja, mesmo após o prazo da validade, os direitos e obrigações estabelecidos continuam a valer. O artigo 614 veda a ultratividade, não permitindo que a cláusula dos acordos se estendam além de 2 anos sem uma nova negociação. Visto isso, vamos para a nossa questão, pessoal. Diz o seguinte: o Sindicato dos Comerciários do Imperatriz do Maranhão estipulou uma convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Empregados em 2021. Nela, há previsão de entrega de uma cesta básica mensal aos empregadores que não tiverem faltas justificadas durante o mês. A vigência da convenção está próxima do fim, mas outra não foi negociada. E os empregados estão em dúvida sobre como ficará a questão da cesta básica, pois é uma importante vantagem que não querem perder. Sobre a situação retratada e as normas da CLT, marque a afirmativa correta. Alternativa A. As normas coletivas podem vigorar por até um ano em caso elas terminarem sem que outra seja negociada. B. De acordo com a CLT, as normas coletivas não possuem prazo máximo de vigência e as vantagens conquistadas não poderão ser perdidas. Letra C. Uma convenção coletiva pode vigorar por no máximo um ano. D. A convenção coletiva pode vigorar por no máximo 2 anos e não possui ultratividade, e a cesta básica não será mais exigível se outra não for negociada. E E. A norma coletiva tem prazo mínimo de 6 meses de vigência, e se outra não for negociada, as vantagens anteriormente ainda serão exigidas por 12 meses, quando se perderão definitivamente. Então, como vimos, a alternativa correta é a letra D, porque o artigo 614 da CLT, parágrafo terceiro, diz que não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Beleza? E agora, vamos tratar do último tema dessa parte 2 aqui do eixo temático 5 do item 16, que são instrumentos coletivos de trabalho. Pessoal, os instrumentos coletivos de trabalho são os documentos resultantes das negociações coletivas, ou seja, as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Esses instrumentos têm força normativa e devem ser respeitados tanto pelos empregadores quanto pelos empregados, dentro de prazos de vigência acordado. A CLT também contempla outras formas de participação e representação dos trabalhadores, como a Comissão de Conciliação Prévia, que é a CCP, e as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, que visam promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Beleza? Não achei mais questões desse tema e a gente volta com a parte 3 desse item 16, tratando de mediação e arbitragem no mercado de trabalho. Beleza? Até a próxima aula. Muito obrigada.